Ortega, bom, acabei de receber informação aqui de que nosso querido Wilson Lima já está na redação. Aê! Wilson está por aí? Olha, na redação não, eu tive que parar o homem, aqui, rapaz. tá no trânsito. Cara, olha, Brasília Parece nunca tem São Paulo engarrafamento. isso aí, Wilson. Exatamente, baixou São Paulo em Brasília. Coisa. Pegou um engarrafamento aqui, que, gente, ou eu paro aqui para entrar no papo, ou acaba o papo e eu não vou conseguir entrar no papo, entendeu? Mas tudo bem, faz parte. Estou me sentindo um deputado na quinta-feira. Deputados e senadores na quinta-feira adoram fazer isso, né? Você tá no carro fechando o expediente, correndo para pegar o avião, os caras já estão botando aqui. né, que não é o caso. Não é o caso, eu tô indo para redação ainda. Tem muita coisa para fazer ainda. O dia foi bem longo, né? Enfim, estamos nessa cobertura desde 8h30 da manhã, então assim, cobertura aqui é, enfim, tempo real, cobertura pulsante e com o máximo de qualidade possível para quem está em casa nos acompanhando. Sangue, Em casa, lágrimas, amigos do Papo Antagonista. É bem isso, Ortega, bem isso, Ortega. Mas diga lá, Duda, o que você precisa? Então, o que você viu lá na CCJ? Conta pra gente. Eu lembrei daquele narrador, né? Conte-me só o que só você viu, né? Lembra dessa expressão? Silvio Luiz, o que foi que só você viu? Exatamente, Silvio Luiz. Olha só, Duda e Ortega, durante todo o dia houve toda uma articulação para você conseguir achar um texto minimamente palatável, tanto para a base bolsonarista quanto para a base do governo, para que você consiga estabelecer um marco fiscal em relação a esse novo teto de gastos, né? Porque, na verdade, é o seguinte, existia aí um valor de 175 bilhões para cima do teto, você elevar o teto em 175 bi, e aí, depois de várias conversas, a oposição ao governo Lula decidiu que, olha, 175 eu não topo, 2 anos eu também acho que é muito tempo, e aí puxa dali, conversa daqui, no final das contas ficou aí 145 bilhões para 2 anos. Esse prazo, ele ainda deve ser encurtado na votação em plenário, tá? Existe aí uma articulação da, hoje, base do governo, inclusive em relação aos deputados, gente, porque, assim, essa licença para gastar de 145 bilhões, na verdade, o impacto vai acabar sendo de 168, porque eu tenho que contabilizar aí 145 mais 23 que podem vir de investimentos, mas isso vai depender de recursos extraordinários. Essa licença de 168 bi, tá? Ela ainda vai, por 2 anos, ela ainda vai passar pelo crivo, pelo escrutínio do plenário do Senado. E aí já há uma... É o Oriovista que está tentando diminuir esse prazo, né? O Oriovista, exatamente. Mas ele tem apoio ali do Alessandro Vieira, do Carlos Portinho. E na Câmara já há também um sentimento de que é muito tempo, sabe? A PEC de transição é a PEC de 1 ano. Então o governo teria condições, governo novo, né? Teria condições plenas de resolver tudo no primeiro ano, de estabelecer um novo marco. Chega na eleição de 2024, Wilson, como assim? Exatamente. PEC de transição para a eleição de 24, é exatamente isso. Então, essa é a pegadinha dessa PEC, né? Pegadinha da PEC é ótima, né? Foi até que eu sugeri o nome do programa, né? A pegadinha do malandro dentro dessa PEC. Sim. Mas, assim, para você estabelecer 2 anos, você pode até beneficiar quem vai se candidatar em 2024, inclusive a base do PT, que precisa ampliar sua base de prefeitos. Então, na dúvida, né, já há esse movimento no Senado para que você apresente uma emenda substitutiva sobre esse texto específico para você permitir que essa PEC tenha vigência de 1 ano para 2023. E esse texto, na Câmara, já se fala que é o seguinte, olha, se sair do Senado 1 ano de vigência e esse teto de 145 bi, passa na Câmara sem maiores problemas. Ali já passa fácil. O que tem que se desidrata lá no Senado, e na Câmara ela só regulamenta. O que estão falando aí é que esse texto na Câmara pode ser apreciado entre terça e quinta da semana que vem, né? Ali já na reta final do orçamento desse ano. Então, assim, 90% do texto, Ortega e Duda, já está pacificado.
a questão nevrálgica ainda é a questão do prazo de 2 anos, que realmente não há um consenso sobre esse tema. Certo. Wilson, a gente está aqui na linha com o senador veneziano Vital do Rego. Você pode ficar aí e participar com a gente da entrevista? Oi, senador, boa noite. Boa noite, senador, bem-vindo. Oi, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, senador. Desculpa que a iluminação ruim, mas enfim, o senhor sabe muito bem, né? Às vezes quando a gente pega carro, passa por isso, né? Plenamente compreensível. Já participei de diversas entrevistas da forma como você está participando nesse instante. É isso. Senadora, o senhor faz uma avaliação da aprovação hoje da PEC do Lula na CCJ? E esse prazo de 2 anos, o que o senhor acha dele? Eu penso que nós, até pelo próprio resultado, que ao final, e houve o acompanhamento que foi tão bem traduzido e de forma detalhada, mas ao mesmo tempo sucinta, o resultado em acordo, né, ao final, quando votamos o pedido de audiência que foi rejeitado. E quando a observação que foi feita por alguns companheiros sugerindo a diminuição dos 175 bilhões para 145 também foi uma proposta acolhida, a mim me parece que isso passou a ser convincente a alguns companheiros que, a princípio, questionavam o valor apresentado pelo governo que futuramente tomará posse. Enfim, é uma questão, né, que haverá de ser novamente debatida amanhã, tendo em vista que foi marcada de hoje, porque acabamos essa apreciação há alguns minutos. É muito provável que alguns companheiros ainda insistam em propor a diminuição de 2 para 1 ano, e muito provável que, destacado, estejamos a fazer a votação por parte daqueles que defendem os 2 anos, ou seja, uma modulação dos 4 anos pretendidos pelo governo futuro presidido por Lula, daqueles que acham extensivamente, e eu também concordo, mas module com base nos 2 anos. Penso eu que vai a voto com consideráveis condições de ser aprovada com esse valor, diminuído como foi proposto pela CCJ, com prazo de 2 anos. Wilson, você quer fazer alguma pergunta? Eu queria pegar essa questão do prazo de 2 anos, porque, senador, me parece que essa, de fato, é a questão nevrálgica do texto, né? Nesse momento. Porque o valor... Os dois, parece... né? Era a questão do valor, porque, inclusive, alguns companheiros que apresentaram outras PECs, outros textos, como é o caso do senador Tasso Gereissati, falava com base em 80 bilhões, teve o texto apresentado por PEC pela senadora Leila Barros, que falava em torno de 120 bilhões, havia, como de fato há, questionamentos sobre prazo e sobre valor. O valor diminuído como foi, a mim me parece, não posso te dizer porque efetivamente, mas pelo resultado acordado ao final da reunião da CCJ, sugere e sinaliza Nossa, senador, acho que caiu aqui. Senador, acho que o senhor voltou agora. Senador, a gente não está te ouvindo. Oi. Joelto, você consegue retomar o áudio do senador? Eu estou ouvindo plenamente vocês. Agora estamos ouvindo o senhor também. Pois bem, eu penso que o ponto nevrálgico agora residirá na questão do prazo. É evidente que os companheiros senadores de oposição, eles deverão continuar com o convencimento de 1 ano, como os que farão a base de sustentação ao presidente Lula insistirão nos 2 anos, né, convencidos de que 4 anos não seria a proposta que levaria a uma apreciação favorável de 3/5 das 2 casas. Então, senador, eu queria justamente pegar essa questão da questão do prazo e articulação junto com a Câmara. Me parece que, assim, se for para voto, para 2 anos, se for para 1 ano, me parece que na Câmara ainda também há uma dificuldade de você aprovar 2 anos, né? E que seria o caminho mais simples, você aprovar 1 ano já no Senado, para você não ter
essa dificuldade na Câmara e não depender de alguma emenda supressiva, né, para que o texto não volte para o Senado, né? Hoje, qual é o cenário que o senhor consegue montar para a gente? Quer dizer, eu conversei ontem com alguns líderes, eles falaram, olha, Wilson, eu acho que a gente deve ter aí 55 votos da PEC do jeito que está, né? Antigo 180 bi de 2 anos. Me parece que esse número pode ser um pouco maior para amanhã, né? Assim, você reduzindo a PEC para 145 bi e 2 anos. Se for para um ano, pode ser que tenha aí um acordo no Senado, pode ser que tenha pode ser até votação simbólica, se você reduzir ainda mais o prazo, ou você acha que essa é uma questão que vai para voto e ganhar quem tiver mais? Eu penso, Wilson, essa segunda hipótese. Eu acredito que o governo ele sustentará os 2 anos, tendo em vista que a proposta originalmente de 4 anos, ela não foi acolhida e de imediato demonstrava a maioria que não seria alcançado o quórum de 49 votos favoráveis. Agora, não creio absolutamente que haverá, por parte do governo, proposta para reduzir de 2 para 1 ano. E, em sendo assim, para o voto, penso eu, essa é a minha impressão, acredito que se chegue aos 3/5 exigidos constitucionalmente. Peço desculpas a ti, porque ainda não pude, junto a alguns companheiros parlamentares, deputados federais, aferir, sentir realmente quais são as inclinações da Câmara dos Deputados. Mas aquela situação, né, senador, assim, uma observação que eu recebi hoje de alguns deputados foi justamente essa. Olha, Wilson, se vier para 2 anos aqui na Câmara, há um risco, há uma brecha para não se conseguir os 309 votos. Né? 1 ano já fica mais fácil. Mas lógico, né? Essa foi uma conversa que eu tive antes da aprovação da PEC, isso 1 hora antes, né? Naquela fase final da tramitação da PEC na CCJ, né? Agora já pode ser que há uma mudança, enfim, aí é também questão de convencimento da própria base, né? Do próprio governo, do próprio presidente Lula de captar os votos necessários para você aprovar um texto desse na Câmara, né? De fato, até porque há um risco, e aí não é uma criação e não é uma defesa do governo no tocante a essa proposta, há um risco, porque você bem sabe, como todos nós bem o sabemos, qualquer mudança verificada na Câmara, necessariamente, por ser uma proposta de natureza constitucional, uma PEC, retorna para o Senado. E aí esse ping-pong, me perdoe a expressão, poderá levar a uma não apreciação ainda este ano, o que geraria transtornos muito, muito efetivos para o início do próximo ano, entre os quais o mais grave é exatamente o não pagamento dos R$600 e também aquilo que ficou proposto dos 150 para cada criança com menos de 6 anos. É por isso que eu creio, pedindo desculpas a você por não ter como antecipar qual é esse sentimento por parte da Câmara dos Deputados, mas eu penso que a CCJ sinalizou também à Câmara no sentido de diminuir os valores que foram propostos pelos senhores e senhoras congressistas no Senado de oposição. Isso é uma sinalização para que tenhamos a votação também na Câmara desta forma. Ô, senador, só para fechar a questão do prazo, eu acho que tem uma questão da PEC que foi aprovada na reta final, que é o estabelecimento do marco fiscal até 31 de agosto. Né? Exatamente, 6 meses. Que foi... Eu acho que esse dispositivo já incluído na Constituição, isso pode facilitar o convencimento, tanto no plenário do Senado quanto na Câmara, de que, olha, eu abri mão, eu vou apresentar um novo marco fiscal em 6 meses, então assim, eu tenho 2 anos para arrumar a casa, mas tenho 6 meses para organizar como é que eu vou retomar os investimentos pós-PEC. Você acha que isso pode facilitar esse convencimento, esse trabalho de obtenção de votos? Creio plenamente que sim, Wilson. E foi uma das razões que fez com que a sessão que poderia ter sido estendida na CCJ para amanhã de quarta-feira fosse concluída ainda na tarde desta terça-feira. Foram 2 propostas que sucintamente sintetizaram a razão de você ter evoluído nessas discussões. A diminuição de 30 bilhões do total
preliminarmente proposto de 175, como também aquilo que, ao meu ver, corretamente foi acolhido e aceito pelo relator senador Alexandre Vieira, que de estabelecer, ou seja, o senador, eu ou qualquer um outro companheiro integrante desta casa, como um parlamentar federal, diz, olha, eu sei que o governo terá que até os 6 próximos meses, a partir da sua posse, de apresentar um novo marco fiscal, diferentemente daquele que hoje nós o temos. Até porque, convenhamos, esse marco do teto de gastos foi, durante esses últimos anos, principalmente durante esses últimos meses, desconhecido. Isso está comprovado, ele precisa ser revisto. Portanto, o governo federal sabe muito bem que terá, sob sua responsabilidade, os instrumentos de fazer valer os programas sociais, de poder recompor, com essa diminuição dos 30 bilhões, algumas ações que são imprescindíveis e imperiosas. Basta que nós observemos a realidade com a qual nós nos deparamos com os bloqueios na área da educação superior, mas também o governo federal terá como obrigação e compromisso de ser responsável fiscalmente de apresentar esse marco até meados de 2023. Senador, o senhor avalia qual que é a chance de aprovação, então, dessa PEC esse ano? 100%? Querido, eu não posso lhe dizer com essa precisão. Eu creio que no Senado, nós conseguiremos os votos necessários à sua aprovação. Evidentemente, as discussões estabelecidas, eu não estou fazendo parte da transição no grupo que está coordenando a parte de articulação política, eu estou colaborando modestamente no grupo de transição na área de turismo. Não tenho como te dizer qual é esse sentimento efetivo da Câmara com o texto que ela haverá de apreciar. Agora, eu creio piamente de que o Senado haverá de ter, na votação de amanhã, um número suficiente à aprovação da PEC 32. Tá. E, senador, nessas negociações que o senhor acompanhou, o senhor viu uma preocupação aí com as consequências que isso pode ter para a economia, como aumento de juros, aumento da dívida pública, inflação? Claro, nós não podemos perder de vista essas realidades que, paralelamente, andam, né, no dia a dia. Nós temos essa dimensão exata, mas estamos diante de uma realidade que, aos seus olhos ou aos olhos de qualquer um de nós, está posta. Ou seja, a partir de janeiro, inclusive o governo que conclui a sua passagem de 4 anos, como o governo que inaugurará o período futuro, assumiram ambos que estenderiam o benefício de R$ 600 para a população mais carente, no caso, aquelas que estão em uma situação famélica. E também em relação aos valores de R$ 150 para cada criança. Ademais, se você observar o orçamento de 2023 previsto e que chegou à apreciação do Congresso, existem flancos que são clamorosamente preocupantes para todos nós. Ou seja, a realidade com a educação de ensino superior, outros programas de cunho sociais, como é o caso da farmácia básica, situações muitas. Eu estou fazendo parte do grupo de turismo e observo, o orçamento previsto para o ano de 2023 na área de turismo é... Acho que perdemos contato com o senador de novo. Senador, a gente perdeu o seu áudio de novo. Alô? Caímos de novo. Alô, senador? Vamos ver se a gente... Senador, perdemos... Alô? Voltamos de novo. Acho que voltamos. Mesmo, que eu não coloquei no modo, né, de não ser interrompido com as ligações, elas estão insistindo aqui. Não acontece, senador. Você estava falando sobre a questão do turismo, então acontece. Eu estava falando sobre a questão orçamentária do turismo, né? Trazendo um exemplo como dado, né, preciso, à realidade que muitos dos setores terão ou teriam, caso não venha a ser apreciado esse orçamento com a previsão de retirada do teto alguns desses. É simplesmente dizer que algumas áreas terão qualquer tipo de funcionalidade. Estou dizendo isso muito francamente. Não é por fazer parte da base do futuro governo que eu deixaria de ter responsabilidade maior com o país. Estou situando realidades com áreas das quais a área de saúde,
assistência ao setor turístico. Senador, acho que o áudio está ruim. Vamos ver se a gente consegue reconectar. Alô? Vocês me ouvem? Agora, melhor, perfeitamente. Perfeito. O Wilson quer fazer mais alguma pergunta? Não, acho que a gente já rematou bem e eu só ia fazer uma boa provocação para o senador, para você, Duda. Né? Tá. O senador veneziano da Paraíba, né, um dos estados mais lindos do Brasil, só ia fazer uma pequena provocação. Senador, se eu fosse recomendar uma praia para o nosso Duda visitar, você recomendaria Coqueirinho ou Tambaba? Tem pegadinha aí, né? E essa provocação em que pese a plena compreensão de que todos bem sabem que a praia de Tambaba ela tem uma área que é para a prática do turismo. Para quem, assim, opte fazê-lo, vale a pena. É muito bonito. Eu nunca tive a oportunidade, a não ser na área que não é de nudismo, mas é muito bela. Diga-se de passagem, o litoral nordestino, como vocês bem conhecem, é um litoral que tem atrações extraordinárias. E o litoral paraibano, não obstante ser de pequena extensão, é um litoral belíssimo, e aqui não estou falando com ufanismo, não. Vale a pena conhecê-lo e aproveitem, se vocês tiverem essa condição de alguns dias de férias no final de ano, de dar um pulinho lá e contarão com a minha presença para ser, como anfitrião paraibano, uma pessoa a acompanhá-los. Que bom. Joia. Senador, super obrigado aí pela participação hoje no Papo Antagonista. Boa noite, abraço, senador, obrigado. Ao dispor. Peço desculpas a vocês pelas intercorrências aqui. Perdão mesmo, Imagina. viu? E aos telespectadores, né? No caso, aos nossos internautas. Um abraço. Abraço, senador. A gente se encontra no Senado, nos corredores do Senado, senador. É isso aí. O Wilson vai para a redação agora ou quer continuar com a gente? Duda, eu já tenho que ir para a redação, porque, inclusive, eu estou aqui dando carona para nossa Vanessa Van Ziegler, que ela está aqui do lado, servindo como produtora. Enfim, que ela fez uma cobertura maravilhosa ao longo do dia, foi guerreira. Então, enfim, precisamos fechar aqui o nosso boteco, no bom sentido, porque amanhã tem votação do Senado a partir das 4 da tarde. Votação no plenário. E amanhã vai ser amanhã plenário, exatamente. E amanhã vai ser um dia quente, né? Porque tem a votação da PEC do Lula no plenário e, ao mesmo tempo, no Supremo tem julgamento lá da questão do orçamento secreto. Então, uma espécie de super quarta amanhã aqui. Então, preparem que vai ser uma quarta de muitas emoções para todo mundo. Boa sorte para vocês e para nós, né? Abraço. Valeu, Wilson. Obrigado, viu? Boa noite aí. Abraço. Tchau.